Ser ou não ser? Eis a questão. Essa é provavelmente a frase mais famosa da história da literatura ocidental. Você pode não ter lido Shakespeare, mas Shakespeare já leu você. Eu não sei você, mas eu estou ciente. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade. William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, e foi batizado em 26 de abril de 1564. Tradicionalmente, considera-se que ele nasceu em 23 de abril de 1564, porque naquela época os bebês eram batizados poucos dias depois do nascimento. Ele era filho de John Shakespeare, um comerciante de luvas e político local, Mary Arden, filha de uma família tradicional proprietária de terras. Não há registros sobre o clima naquele dia. Podia estar ensolarado, podia estar chovendo, podia até mesmo ser um clima típico inglês indeciso. Mas o mundo não sabia. Seja sob o brilho do sol, sob um céu cinzento carregado de nuvens, naquele dia nascia um dos maiores, se não o maior nome da literatura de todos os tempos. E então surge a pergunta: mas como ele alcançou esse patamar? Quem foi de verdade William Shakespeare? Qual é o impacto do seu legado na literatura atual? Shakespeare nasceu numa família relativamente estável financeiramente, pelo menos nos primeiros anos. Ele provavelmente frequentou a King's New School, onde estudou latim, retórica, literatura clássica, obras de autores como Ovídio e Seneca. Ou seja, enquanto outras crianças brincavam na lama, o que ele provavelmente também fazia, Shakespeare estava mergulhando em histórias trágicas, mitológicas e dramáticas. Nada muito diferente de outras crianças da época, exceto pelo fato de que ele absorvia aquilo como combustível criativo. A inclinação literária provavelmente nasceu ali, na combinação entre educação clássica intensa e uma imaginação que parecia nunca se satisfazer. Aos 18 anos, Shakespeare se casou com Anne Hathaway, que era 8 anos mais velha. Sim, o jovem William não perdeu tempo. Eles tiveram 3 filhos, Susanna, Hamnet e Judith. Depois disso, há um período misterioso conhecido como os Anos Perdidos. De repente, ele some dos registros e reaparece em Londres como ator e dramaturgo. Conveniente, não? Por volta de 1590, Shakespeare já estava envolvido no teatro londrino. Sua primeira obra conhecida provavelmente foi Henrique VI, uma peça histórica baseada na monarquia inglesa. Ele se baseava em conflitos políticos reais, algo que o público adorava. No início, suas obras eram mais históricas e cheias de disputas políticas, mas com o tempo ele começou a aprofundar o lado psicológico dos personagens e aí ele mudou o jogo. Shakespeare passou das peças históricas para comédias refinadas e depois para tragédias intensas. Então surge Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, Rei Lear. Vamos falar de Romeu e Julieta, sua obra mais famosa. Por que ela teve tanto destaque? Na verdade, foi porque Shakespeare transformou uma história já existente em algo visceral. Ele aprofundou emoções, deu humanidade aos conflitos e transformou o amor adolescente em tragédia universal. O impacto foi enorme. Ele passou a ser visto como o maior dramaturgo da Inglaterra. Sua companhia teatral The Lord Chamberlain's Men tornou-se uma das mais importantes do país. Ele tornou-se sócio do famoso teatro Globe Theatre, ou seja, além de gênio, era estrategista. Shakespeare não ganhou prêmios, como conhecemos hoje. Não existia Oscar do teatro elizabetano, mas ele tornou-se dramaturgo oficial da corte do rei James I. Sua companhia passou a se chamar The King's Men. Escreveu cerca de 39 peças, 154 sonetos e vários poemas. É o autor mais encenado da história. Suas obras foram traduzidas para mais de 100 idiomas e o escritor mais citado da língua inglesa. Isso é praticamente um recorde eterno. Nos últimos anos, suas obras ficaram mais reflexivas e reconciliatórias, como A Tempestade, Conto de Inverno, Menos Sangue, Mais Contemplação, talvez Maturidade ou
ou mesmo cansaço, talvez sabedoria, ou até mesmo ele simplesmente já tivesse provado tudo o que precisava provar. William Shakespeare morreu em 23 de abril de 1616, aos 52 anos, em Stratford-upon-Avon. Curiosamente, a mesma data tradicionalmente atribuída ao seu nascimento. A causa exata da morte é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido uma doença súbita, possivelmente febre. Ele morreu em sua cidade natal, ao lado da família, e naquele dia o mundo perdeu um dos seus maiores gênios. Shakespeare não escreveu apenas histórias, ele escreveu a natureza humana. Ele moldou a forma como entendemos amor, ambição, ciúme, traição, loucura e poder. Muitas expressões que usamos hoje nasceram das suas obras. Ele não foi apenas um autor, foi um arquiteto da linguagem e séculos depois ainda ecoa. Porque no fim, Shakespeare não escreveu sobre o passado, ele escreveu sobre nós. E, como sempre, o futuro é um reflexo do passado.